mas só para dar para comer um pouco aqui. Fala pra gente, por que, se é que tem como resumir, né? Que tanta treta que dá com Israel? Todo mundo quer ter Israel, Obrigado. ou Israel é briguento? O que acontece? Que tá lá, eu sei que o Israel é um povo unido da pega, né? Com certeza. Eu particularmente gosto que eu sou descendente de judeu, né, gente? Então você dá licença. Mas o que acontece lá naquela região? Que tá sempre treta, desde que eu me conheço por gente, tem treta ali, né? Eu diria que é uma guerra até milenar já ali, né? Os motivos, eles até transcendem as questões políticas, geopolíticas, vai para a parte até histórico-cultural. Mas aquela região é uma região que sempre foi disputada, inclusive durante a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, o período das Cruzadas, algumas delas era sempre para a questão da conquista de Jerusalém. Porque aquele terreno, ele é sagrado para as 3 principais religiões monoteístas do mundo, que tem um só Deus, né? Que são os judeus, os cristãos e os islâmicos. Todos eles acreditam que ali é um terreno sagrado. A questão é que os judeus, eles ocupavam aquele território até o século I depois de Cristo. Porque, enfim, o povo judeu, né, tem uma história bem legal lá. O Império Romano expulsou os judeus daquelas terras, que foi um momento conhecido como a diáspora. Quando os judeus eles migraram para outras regiões, os árabes passaram a ocupar aquelas regiões. Embora não fosse um terreno dos árabes, os árabes ocupavam. Quando a gente pega o período do século XIX, e durante todo esse momento, né, que os judeus eles acabaram migrando para o mundo, eles sempre foram muito maltratados, sempre foram oprimidos. Tem até um nome que fala que são os pogroms. Tudo que acontecia de errado era culpa dos judeus. O país perdeu a guerra, a culpa é dos judeus. Temos que confiscar o bem de alguém porque o nosso país está em crise, confisca os bens dos judeus, né? Então os judeus sempre foram muito maltratados. Isso fez com que no século XIX os judeus eles criassem um movimento chamado de movimento sionista, que é um movimento que acredita que o povo judeu ele só vai conseguir, de fato, se restabelecer, conseguir ter de volta a sua própria história, a própria cultura, quando eles tiverem um Estado para eles. E chama o movimento sionista por conta do Monte Sião, ou seja, não é um Estado em qualquer região. Tem que ser na Terra Prometida, que é o território onde estavam os árabes. Durante o final do século XIX e começo do século XX, começaram alguns judeus migrar em direção à Palestina, em direção àquela terra, né, a Terra Prometida. Só que na Segunda Guerra Mundial foi quando, de fato, ficou explícito o quanto os judeus eles eram perseguidos no planeta, por conta do Holocausto. E o Holocausto ele chamou a atenção, poxa, realmente, os judeus eles foram massacrados, e não é só agora pelo nazismo, mas isso vem de séculos. Talvez não tão Colocaram forte, os holofotes ali para mostrar que, caramba, o que os caras fizeram de tão ruim assim, né? Exato. E isso fez com que a comunidade internacional passasse a apoiar que os judeus realmente mereciam o Estado para eles, que seria a criação do Estado de Israel. E quem que estava lá até eles irem? Foi em 48, né? Foi em 48, né? Em 47 para 48. Quem dominava aquela região passou por um monte de países. Mas naquele contexto da Segunda Guerra Mundial eram os ingleses. Os ingleses dominavam. Mas eram os árabes majoritariamente que moravam ali. Era na Inglaterra, mas os árabes moravam. E alguns judeus já tinham começado a migrar por conta do movimento sionista. Pós Segunda Guerra Mundial, aí os ingleses ficam meio desesperados, porque sabem que existe assim, poxa, os judeus querem esse território, e a comunidade internacional e os Estados Unidos, que é um grande aliado do povo judeu, sabe que ter um aliado no Oriente Médio é super estratégico. Então, se eu der o território para os judeus, os árabes que ocupam aqui há séculos vão ficar a pé da vida comigo. Em compensação, se eu deixar o território para os árabes, os judeus, a comunidade internacional, não vai gostar também de eu ter deixado o território para eles. Então a Inglaterra vai lá, cede para a ONU, que tinha acabado de ser criada, e a ONU